Olá, está começando agora mais um programa Cais no Sertão e hoje conosco a cantora, compositora e intérprete Ana Paula Nogueira. Ela que participou de programas de reality shows musicais como o Ídolos e o The Voice na Rede Globo. Ana Paula, seja bem-vinda ao nosso programa. E para iniciarmos, conta pra gente como foi que tudo começou. Como foi que você começou a cantar, quais foram as primeiras influências? Conta pra gente. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de estar aqui nesse programa maravilhoso. Cais do Sertão tem tudo a ver com a gente, né? E foi uma experiência maravilhosa. O Ídolos foi uma abertura de portas, né, para Ana Paula Nogueira como cantora que ninguém conhecia, né? Tinha meus 22 anos, não faz muito tempo. E comecei a ver esses reality shows, mas também tive uma experiência muito interessante que me iniciou nesses processos de cantar para 3 pessoas, mas ao mesmo tempo cantar para o Brasil inteiro, que é o que esses reality shows proporcionam para a gente. Eu nasci aqui na região do Cariri, nasci em Barbalha, eu sou de Granito, Pernambuco, né? Então eu tenho dupla naturalidade, eu sempre gosto de mexer com isso, porque são 2 estados que representam muito para mim, né? Então quando eu vim para o Crato, né, vim para estudar, fazer faculdade, um monte de outras coisas, eu descobri os festivais. Aqui estava tendo muitos festivais de música autoral. E eu comecei a participar, minhas composições trazidas lá de Granito, e então eu expus para a plateia cratense. Então meio que eu era, com as palavras bem assim, informal, rata de festival. Onde tem festival, eu estava lá. Então quando surgiu a oportunidade de um reality show, de início eu achei assim, não sei se vou. A gente sempre fica na dúvida, né? Todo mundo fica. Afinal de contas, tem que viajar, nunca tinha saído nem do estado, né? Então, de uma certa forma, tinha esse medo. Mas fui lá, depois recebi o e-mail e fiquei super feliz. E então eu vou para a Bahia, né? Que era a primeira seletiva desse programa Ídolos. Você iniciou aos 13 anos. E fala pra gente, por que o forró? Muito boa pergunta, Matheus. Então, o forró foi uma estrutura, eu nasci na década de 90, né, 89, transição, né, 80, 90, e o que eu tinha para escutar de influências era o que a rádio e a TV mostrava. Na década de 90 a gente sabe que estavam surgindo as novas bandas, né, que tinham como vertente Gonzaga, mas que começaram a introduzir instrumentos, uma nova roupagem. Então eu escutava muito o que a rádio passava, que eram essas bandas, né? Mas escutei as melhores canções daquela época, né? Que a gente ainda hoje chama de forró das antigas. Mas foi na escola o meu berço, porque os professores que andavam com a gente tinham um festival, também festival, né? E esse festival acontecia todo ano e eu já era do teatro. Eu comecei na 7ª série fazendo teatro, não me descobri musicista, até passar pelos corredores numa dessa semana de festival e ver os meninos tocando numa banda de lata. Na verdade não tinha sanfona, só tinha uma gaita que tocava em dó e o rapaz não sabia mexer muito, estava todo mundo aprendendo. E o único instrumento que era de verdade era o triângulo, porque um dos pais dos meninos fizeram para eles, né? E eles estavam ensaiando e eu do nada, eu também não sei como, né? Eu só cantava em casa mesmo quando estava fazendo as tarefas de ficar lavando louça, sei lá. Eu gostava de ouvir as músicas e me sentia que eu repetia. Não sei se esse foi o processo que eu me descobri que poderia ser cantora, mas eu tive a coragem de bater na porta e dizer: menino, deixa eu cantar a canção. E assim se foi. Os meninos disseram, olharam para mim com cara de assustado, só tinham me visto no teatro. Mas tá bom, sexta-feira tu vem. E assim foi, numa bela sexta-feira, mandei minha mãe, que é costureira, fazer uma roupa para mim. Ela fez uma roupa toda estilosa, né? Eu estava lá toda de prata brilhante num palco, cantando pela primeira vez. E depois disso eu recebi convite para o pessoal da cidade. Tinha também um coral, e aí me convidaram para fazer parte do coral. Então minha primeira escola foi a própria escola. E a segunda foi a igreja, onde eu cantava todos os domingos, era meu laboratório diário, né? Depois eu vim para o Crato e fui para os festivais. Então meio que a gente vai trilhando caminhos. E quando eu saí da escola, a gente saiu com um projeto de músicas de Luiz Gonzaga, que a gente já apresentava, todo mundo da cidade era muito presente nos festivais da escola. Mas foi ali que eu me encontrei no circuito gonzaguiano. E eu ouvi você falando nessa primeira sexta-feira que tudo começou.
Você lembra da primeira música? Qual foi essa música dessa sexta-feira que abriu as portas para você no cenário musical? Olha, se eu te disser uma coisa, tu não acredita, mas já faz no início do ano, eu tomei coragem e disse, eu vou saber de quem é essa música. Porque eu só lembro que passava na rádio e eu estava cantando, então eu fazia um circuito, mas também não sabia quem era. E a canção, eu só lembro que ela é o seguinte: eu não vivi todos esses anos pra ver esse mundo inteiro se acabar. Tantos animais feridos nessa terra que é de selva. Enfim, essa canção, se eu não me engano, que eu também já esqueci, é de uma banda. Meu Deus, eu acabei esquecendo agora no momento. Não lembro, mas é uma banda da Paraíba, é uma banda de forró que surgiu na década de 90 também, né? E o nome da música não aparece, eu também procurei e não consegui encontrar o nome da canção, para ver como era um circuito assim, né, de como se faz o processo do próprio artista. É na informalidade mesmo, é escutando, repetindo e fazendo uma nova roupagem, né? Mas eu não lembro o nome da banda mesmo, fugiu agora, mas é uma banda da Paraíba, isso porque eu estava procurando na internet. Então, e eu achei interessante a letra também, porque falava dessa questão de como que o mundo estava, né, dessa correria em que a gente se encontra, da falta de sensibilidade, de afetividade que a gente está transformando pela tecnologia, pelos computadores, pela TV no geral, né? Então ela vem falando dessa questão e eu me identifiquei com a canção. E eu só lembro de cantar essa canção quando eu estava em casa, sempre ligava o rádio e estava sempre escutando. Matheus, para finalizar o nosso primeiro bloco, nós temos uma pergunta da plateia. Olá, Ana Paula, sou Cristina, estudando do curso de jornalismo. Eu gostaria de saber o que mudou em sua vida após você participar do The Voice. Oi, Cristine, obrigada pela participação, prazer. Então, eu tive essa experiência do The Voice também, né, que foram esses 2 realities. Depois que eu saí do Ídolos, eu fui participar em 2015 do The Voice, que foi uma outra roupagem sobre realities brasileiros, né, sobre como as empresas elas veem os artistas hoje e como o artista vê estas empresas também, né, que são de fomento da cultura no Brasil como rede de massa, né? E foi uma experiência maravilhosa porque eu pude, de uma certa forma, além de ampliar o meu público, né, mais pessoas me conheceram. Eu pude também demonstrar que eu já trabalhava com forró. Isso eu acho sempre importante para todo mundo que está pensando em participar dos realities. Algumas pessoas até me ligam perguntando, Ana, o que eu faço para ir? Você precisa entender o que você gostaria que o público, se você tivesse a oportunidade de estar lá, entendesse que é o seu trabalho, né? Então eu aproveitei muito bem isso, eu já fui pensando no que eu queria demonstrar como cantora. O forró pé de serra, que é um gênero para mim, que é um estilo de vida, ele não é só uma questão musical, ele não é só uma interpretação, eu levo muito o que eu canto como um estilo de vida mesmo, né? A canção, eu me identifico com a canção, com as canções que eu canto, com os compositores e artistas pelos quais eu estou envolvida no meio. Então, assim, eu poderia bem ser radical. Um programa como esse, Ídolos The Voice, muda da água para o vinho, né? Porque a gente sai desse percurso regional e parte para o circuito nacional, que é outra experiência e que só tem a acrescentar na carreira, literalmente. Ok, obrigada, Ana. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos mais com a Ana Paula Nogueira, falando sobre a sua participação no programa Ídolos e no The Voice. Voltamos com Cais do Sertão, com a cantora Ana Paula Nogueira. Ana Paula, fala pra gente como foi a tua participação. Nós já falamos no primeiro bloco sobre a questão do Ídolos do The Voice, mas você que despontou até mesmo para o cenário musical brasileiro, né, na participação desses 2 programas. O Ídolos, que você iniciou com 22 anos, né, e fala pra gente como foi esse processo, todo esse processo, Ídolos The Voice, sabendo que são 2 casas diferentes, né? Fala pra gente um pouquinho desses 2 processos. Se no Ídolos eu fui na inexperiência, no The Voice eu fui programando o que eu gostaria de mostrar, como eu falei anteriormente, sobre o meu trabalho. Então, é importante que o artista ele se identifique o que faz parte da sua identidade, para que fique mais fácil num programa como esse, maravilhoso. Cantei forró pé de serra e o povo conhece a Ana Paula Nogueira como alguém que defende um gênero que eu curto bastante, que é o forró.
né? Então, a transição é que você vai mais madura, você vai com um conhecimento profissional maior e prontas para desafios, porque esses programas são desafiantes, são circuitos rápidos, então você precisa estar preparado psicologicamente, profissionalmente, o máximo que você puder, para que chegue lá e você faça uma apresentação que em 1 minuto e 20 segundos, sei lá, você consiga definir para o Brasil o que você gostaria de mostrar. Então a experiência são 2 momentos diferentes, são programas com formatos diferentes, mas todos eles de suma importância para a carreira do artista, e quem está querendo seguir esse trilho tem que saber disso. Ana Paula, quando você participou do programa Ídolos, você emocionou nada mais nada menos que a Fafá de Belém, né? Ela falou, você cantou a música de Gonzaguinha, Sangrando, e ela falou que você era a voz do Brasil, você era o chão do Nordeste. Como foi essa emoção de ouvir esse comentário de Fafá de Belém e qual a sensação de ter sido a pessoa do Nordeste a cantar naquele palco? Então, Nadiane, essa questão é até bem interessante, porque como eu saí, a única coisa que eu também sabia que eu gostaria de cantar no Ídolos eram músicas nordestinas, de um contexto geral, né? Tanto que o programa tem várias apresentações minhas e você vai ver que foram todos nessa linha, da linha gonzaguiana, linha de Elba Ramalho, de toda essa galera que está pertinho da gente, que saiu do Nordeste e hoje está no mundo, né? E eu não esperava nada daquilo, até porque as coisas são muito imprevisíveis, tem muita gente boa no Brasil, muita gente preparada, outras não. Então você vai meio que, se você consegue pela emoção ou consegue pelo nível de técnica, uma série de outras coisas que podem agradar o público, e eu fui pelo lado emocional, né, que é um forte meu dentro dos meus trabalhos. É mais fácil você conseguir a emoção da canção do que a alegria dela, né, quando se trata de jurados. E aí, a primeira apresentação mesmo que eu tive com ela, que foi a aparição, a gente cantou a música de Luiz Gonzaga, A Hora do Adeus, né? O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. E Luiz Gonzaga é um ícone da música brasileira. Ele é digno de você cantar com o mínimo de respeito e o máximo de emoção que a canção pede. E a Fafá, ela vem de uma região que, como o Nordeste, muitas vezes massacrada pela mídia, porque tem muita cultura no Nordeste, tem muita cultura no Norte, e a gente não vê na TV, a gente não vê na rádio, e é preciso que as pessoas saibam disso, mas graças a Deus tem a internet, as pessoas estão conectadas, hoje todo mundo sabe clicar e ver vídeo no YouTube de uma série de outras formas, e vai ver que o tanto de coisa boa que tem. E a Fafá, ela sente isso também, essa sensibilidade da mulher de um ritmo totalmente ligada às raízes dos índios, né, do norte, daquela cultura forte do Pará. E eu acredito que a gente sintonizou muito bem isso, e junto com ela o Brasil inteiro, e foi bem emocionante, né? Ficou uma coisa assim que despertou a curiosidade das pessoas para saber quem é a Ana Paula, e também para seguir, para torcer, e foi maravilhoso. E você ficou no top 10, né? Você foi a nona, a nona colocada, vamos dizer assim. Exato. E você imaginava milhares de pessoas que fizeram a seleção, que participaram, mas você chegou na cabeça de vou conseguir? Não chegou, porque, como eu disse, quando você começa, senta de uma pessoa que solta a voz do seu lado e diz, credo, essa criatura tem o quê na voz, né? Aí vem aqui outro e diz, pô, já tô com 40 anos de experiência. Vem outro ali e diz, pô, já toco, já canto, já tenho uma banda, já tenho um CD. E eu tava ali no ápice da coisa de, meu Deus, o que tá acontecendo? Esse monte de gente boa, né? E eu procurei viver cada momento. Foi um momento, assim, bem emocionante, porque cada apresentação era tensão, porque quando se trata de disputa ou de uma certa forma conseguir uma colocação maior, você tem tensão, tem o nervosismo, tem uma série de aspectos que podem te ajudar ou não na hora da apresentação, e ainda mais cantar para um jurado, depois saber que o Brasil todo está te vendo e o mundo também. Então tem todo esse conjunto que ajuda você a afirmar a sua ideia. Por isso que eu toco muito nessa questão do artista saber o que ele quer, para ele não ficar perdido, porque as oportunidades são grandes e às vezes ele pode simplesmente se perder com relação a isso. Mas foi sim uma experiência maravilhosa, eu não esperava nada disso, e cada dia, cada vez que o programa ia acontecendo, eu ia me realizando, ficando feliz, e foi espetacular. Nós vamos para um intervalo comercial, e antes disso, Ana Paula vai dar uma palhinha pra gente, e aí nós vamos para o terceiro bloco, não sai daí.
Uma abelha contou que um beija-flor soprou no pé de vento, que a flor que murchou, que ninguém aguou, vai ter seu tempo de florar feliz e ser pros colibris um porto leve pra beijo de paixão, que às vezes é vulcão, às vezes neve. E quem duvidar que pergunte ao canário, que é quem sabe do itinerário do bicudo que beija as flores, oh, pra se certificar se é verdade o que diz no recado, que quem vive por dentro murchado há de ver-se aflorado de amor. Recado de beija-flor do grande Hermano Moraes. E para você que está em casa nos assistindo, mostra aqui o CD da Ana Paula, Certidão Nordestina. Também ela tem DVD, ela que falou que da página das redes sociais. E você fica ligadinho para adquirir CD, adquirir DVD. E para terminar, Ana Paula, eu queria te fazer um jogo de perguntas bem rápidas. Nós chamamos aqui, vamos chamar aqui de ping-pong. Maravilha. Tá certo? Eu vou fazer uma pergunta e você responde bem rápido, tá bom? Pra gente terminar. Certo. Futuro. Muito forró, muita coisa boa. Um sonho. Continuar cantando aquilo que eu gosto. Nordeste. Tudo de bom. Quem é Ana Paula Nogueira? Uma mulher arretada que está querendo cantar pro Brasil e pro mundo. E pra gente terminar, agradeço aqui a presença da Ana Paula, a plateia, Nadiane. E esse produto é um produto do Laboratório de Telejornalismo da Universidade Federal do Cariri. E pra gente terminar, Ana Paula Nogueira no nosso programa, Cais do Sertão. Então eu vou cantar uma canção do querido Luiz Gonzaga, que fala da minha terra granito, uma homenagem ao pessoal de lá. Então, quando eu voltei lá pro sertão, eu quis mangar de Januário com seu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como um negro empareado. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai, respeita os 8 baixos do teu pai. Ai, 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 ai. Ei, coisa boa, Sertão Brasil. Oi.